É importante lembrar que o mercado emergente tem sido a ovelha negra da história por muito tempo. Olá, Bruno. Da última vez que nos falamos, há um mês, você mencionou um padrão raro nas taxas de juros nos Estados Unidos. Você poderia falar um pouco mais sobre isso, por favor? Sim, Jéssica. Como podemos ver na parte inferior do gráfico, tivemos uma ilha de reversão em fevereiro, o que indica a necessidade de um aumento na taxa de juros. Houve uma ruptura da linha de tendência baixista e agora estamos a 18,0 na parte superior das bandas de Bollinger. Portanto, esperamos que haja uma pausa nesse nível. Em se tratando dos setores financeiros, o padrão foi o mesmo? Sim, nós também tivemos uma ilha de reversão nos setores financeiros e com o aumento da taxa de juros no longo prazo, houve uma recuperação considerável, chegando a quase 62% da retração de Fibonacci. Além disso, na parte superior do gráfico, podemos ver a crescente força relativa do setor financeiro versus o SP. E para o setor petroleiro, o padrão também foi o mesmo? Sim, como já esperávamos, houve uma recuperação não só dos preços do petróleo, mas também do cobre, que quase formou um fundo duplo para garantir que os preços do petróleo não caíssem muito abaixo dos níveis atuais, de cerca de $39, onde há alguma resistência para uma pausa. Eu imagino que o impacto sobre o setor energético americano tenha sido positivo com tudo isso. Sim, a correlação ainda é a mesma. Não sabemos se isso vai continuar no futuro, mas definitivamente tem havido uma recuperação entre meados de fevereiro até o momento. Além disso, levou algum tempo para que essa linha pontilhada, que representa a força relativa do setor energético versus o SP, começasse a subir e ter um desempenho melhor do que dos outros setores. Será que para o SP 500, esse seria o início de uma tendência de alta para o mercado? Até o momento tivemos um mês de alta, subindo de 1.810 para cerca de 2.000. Abaixo dessa seta vermelha, temos a média móvel de 200 dias, que tem caído desde dezembro. The long-term 200-day moving average, which is since December descending. Esse é um fator importante, pois uma média móvel de 200 dias em queda geralmente age como resistência e limita a alta do mercado, apesar de a tendência ser altista. Nesse gráfico diário do dia 4 de março, podemos ver que o mercado estava sobrevendido e, como já esperávamos, após o fim de semana, o mercado finalmente percebeu na terça-feira que estava sobrevendido e começou a cair. Esse talvez seja apenas o início de um movimento de queda que poderia durar algumas semanas e chegar a uma mínima de 1950 ou 1940. Você poderia nos explicar por que os mercados emergentes estavam em alta na semana passada? Um bom exemplo disso é o Brasil. Como podemos ver aqui, o movimento foi quase parabólico e houve um forte aumento da força relativa. Mas é importante lembrar que o mercado emergente tem sido a ovelha negra da história por muito tempo e o desempenho tem sido fraco, como podemos ver aqui na linha pontilhada laranja versus o SP 500. Normalmente, no final de uma recuperação global, a maioria dos mercados sobrevendidos tende a reagir rapidamente. E foi exatamente isso que aconteceu, mas o efeito provavelmente será temporário. Como você avalia a recuperação do Japão? Como podemos ver no gráfico, houve alguma recuperação e, de fato, vimos uma ruptura da linha descendente a 16.300 e agora estamos subindo em direção à nuvem de 17.400. Entretanto, notamos um pequeno problema na parte superior do gráfico. A força relativa do Nikkei versus o SP 500 tem estado estagnada e só teve uma ligeira recuperação na semana passada. Além disso, o iene continua se valorizando, o que deve prejudicar a recuperação do Nikkei.
Em se tratando da Europa, você ainda está cauteloso? Precisamos considerar 2 fatores ao analisar as ações europeias. Primeiramente, nós tivemos uma recuperação, assim como todos os outros mercados, e também rompemos a linha de tendência baixista. Entretanto, nós permanecemos abaixo do principal nível de resistência, que em janeiro foi de 3.055. Aqui também podemos ver que estamos limitados pela nuvem, e o estocástico está alto. Portanto, podemos esperar um pullback normal em direção à ruptura anterior da tendência baixista, de cerca de 2.930. Nesse sentido, precisamos monitorar se os dias de queda no início da semana vão se estender, confirmando a nossa teoria de que já atingimos um pico e agora haverá uma correção pelas próximas semanas. Muito obrigada pela participação, Bruno. Obrigado. Isso encerra a nossa entrevista, mas para mais atualizações financeiras, continuem conectados. Até mais!